de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde, o TV Sintese está no ar. Hoje vamos começar falando sobre o nosso interior. Sim, porque aqui a vontade de lutar e nunca desistir vem de dentro para fora. Veja o que aconteceu na semana. Se a gente não mostra, ninguém vê. Por isso, este programa existe. Você sabia que a luta por respeito, pela carreira e por dignidade para com professores e professoras está espalhada por todo o estado de Sergipe? Pois é, hoje nós vamos trazer 2 atos que aconteceram no interior. O primeiro foi em Nossa Senhora da Glória, sábado passado. A cidade sertaneja foi escolhida para sediar o 2º ato do mêsversário das leis que destruíram de uma vez o plano de carreira do magistério estadual e pela região ter 2 administrações, a de Nossa Senhora da Glória e a de Canidé de São Francisco, que seguiram o péssimo exemplo do governador Belivaldo Chagas e conseguiram aprovar projetos com apoio dos vereadores que retiram direitos dos professores com a justificativa de garantir a atualização do piso salarial. Sábado é dia de feira, dia de TV Sintese e dia de luta. Por isso, professores e professoras vieram a Nossa Senhora da Glória, a feira do município, para dialogar com a população sobre as maldades que Belivaldo Chagas vem fazendo contra professores e professoras. Ao meu lado, o professor Roberto Silva, presidente do Sintese, que vai relembrar para a gente quais foram essas maldades que Belivaldo fez apoiado, é bom sempre lembrar, de 14 deputados estaduais. Conta aqui, relembra para o pessoal de casa, Roberto. Veja, a ideia desses atos é exatamente isso, é lutar para que essas maldades sejam revogadas. E nós queremos revogar ainda nesse governo, se o governo Belivaldo tiver predisposição de revogação, ou nos próximos governos que nós vamos dialogar com os candidatos para que assuma compromisso com o magistério. Nós estamos num cenário muito difícil, o governo acabou com a nossa regência de classe, o governo não pagou o piso salarial, o governo congelou o nosso triênio, a gratificação do tempo integral e acabou com a paridade entre ativo e aposentado, ou seja, o aposentado não ter mais os mesmos direitos do professor em atividade, o que nós entendemos de extrema gravidade. Portanto, nós vamos continuar essa luta hoje aqui na Feira Nossa Senhora da Glória e no dia 22 de junho na Feira de Itabaiana, assim como nós teremos atos nos outros dias 22, que foi lá em 22 de março, quando essa lei da maldade foi aprovada. Então a luta vai continuar se o governo não quiser negociar. O Sintese, mais uma vez, pensou de forma estratégica. As maldades de Belivaldo chegou aqui na região do Alto Sertão. Essa maldade foi trazida pela prefeita Luana, aqui no município de Nossa Senhora da Glória, e o prefeito Eldo Mariando, lá no município de Canidé. Mas o magistério municipal e o magistério estadual deram um recado hoje na Feira Municipal de Nossa Senhora da Glória, para dizer aos demais gestores que mexer com o professor é fazer resistência, é dizer que a gente vai continuar na resistência, é dizer que a gente vai dar esse recado, é dizer que a gente vai estar dialogando com a comunidade, vai estar dialogando com a sociedade, vai estar dialogando com a população nas feiras, nas ruas, nas avenidas e para passar a mensagem. Direito do professor não se mexe. Direito de professor é um direito sagrado. E o nosso próximo encontro, o nosso próximo palco de luta é a cidade de Itabaiana. Não é mesmo, companheira Rita? Verdade, companheira Luana. Dia 22 de junho, numa quarta-feira, dia de feira em Itabaiana. Convido você, professor e professora da rede estadual, aposentados e também ativos, para que a gente possa fazer um belíssimo ato na feira de Itabaiana, nas ruas de Itabaiana, dia 22 de junho, com show Belivaldo e show aos 14 deputados que votaram no projeto que destruiu a carreira do magistério. É a lei da degola, é a lei da Padical. Temos que dizer o não a esse governo e a esse deputado. Até dia 22 estaremos lá nesse grande ato. A segunda foi em Poço Redondo, onde professores e professoras paralisaram suas atividades por 3 dias, 25, 26 e 27 de maio, quarta, quinta e sexta. No último dia 17 de maio, professores e professoras já tinham paralisado suas atividades.
Na ocasião, a prefeita se comprometeu a dar uma resposta até o dia 20 de maio sobre a contraproposta enviada pelo Sintese em relação ao pagamento da atualização do piso salarial de 2022. Mas o dia 20 de maio chegou e nenhuma resposta veio com ele. Não é a primeira vez que a prefeita dá sua palavra e não cumpre o seu compromisso com os professores e professoras de Poço Redondo. Aliás, cumprir a palavra parece um ato cada vez mais distante dos políticos sergipanos. Professor Francisco, explica pra gente a situação, o que está ocorrendo aqui no município. Boa tarde, Luana. O Poço Redondo é um município que, historicamente, nunca deixou de cumprir o piso salarial do magistério e normalmente cumpria logo no início do ano, no mês de janeiro, mês de fevereiro. No ano de 2022, a categoria é surpreendida com a demora no processo de negociação, até que chega ao ponto de haver negociações com a prefeita atual, onde ela faz uma proposta para a categoria que é rejeitada em assembleia, mas a categoria apresentou uma contraproposta para a prefeita. A prefeita ficou de marcar uma nova audiência para haver negociações, agendou por 2 datas, inclusive, mas desmarcou audiências. E nesse sentido, a categoria, na última assembleia, compreendeu que seria o momento, né, de buscar na luta esse espaço de negociação, serem ouvidos, né, através da luta, para que a prefeita agende essa audiência e chegue a uma conclusão. Ainda há pouco, né, a comissão recebeu um comunicado de que a prefeita iria encaminhar ainda hoje uma resposta em relação à proposta e essa categoria então fará avaliação e fará deliberações a respeito, né, se concordam ou não e quais os encaminhamentos de luta. O piso salarial, né, é um direito nosso, já foi garantido, sancionado pelo governo federal, né, e a prefeita Aline tem que pensar com carinho nessa situação. Professora Ivônia, há uma sinalização por parte da prefeita de que pode dar uma resposta ainda hoje à demanda do magistério de Poço Redondo, não é isso? O Sintese estará sempre aberto para que a gente possa avançar na garantia dos direitos dos professores e das professoras. E o caminho é o diálogo. Bem, agora a gente sai das ruas, mas a luta continua em outro cenário. Vem aí, o direito é seu. O direito é seu. O Estado de Sergipe, em 2009, através da Lei Complementar 179, cria as escolas estaduais de tempo integral, chamadas de Centros Experimentais de Ensino Médio. Na sua criação, o Estado informa que os professores exerceriam suas atividades com uma carga horária de 40 horas semanais, que seu regime de trabalho seria em tempo integral e concederia aos docentes uma gratificação por atividade de tempo integral. O Estado de Sergipe, nesta lei, em nenhum momento informa ou disciplina o que acontecerá com os professores que possuem 2 vínculos no Estado e que passariam a exercer seu trabalho nessas escolas. Ou seja, não informa se o segundo vínculo poderá ser trabalhado ou se este será exercido parcialmente, anexado às escolas de tempo integral ou até mesmo suspenso. E esta situação, entre 2020 e 2021, criou para estes professores alguns transtornos, pois todos esses passaram a ser notificados pelo Tribunal de Contas e pela Secretaria de Administração do Estado de Sergipe sobre o segundo vínculo. No entanto, os professores não tinham nada a ver com o problema criado pela lei do Estado. Porém, passaram a ter que se defender dos argumentos questionados pelos órgãos de fiscalização. Por sua vez, os professores procuraram o Sintese, informando sobre o que estava acontecendo e buscando uma solução. Logo, o sindicato atuou na defesa destes professores e promoveu algumas reuniões com a Secretaria de Administração e Educação, defendendo que os professores não poderiam responder aos órgãos notificantes, pois o problema com o segundo vínculo foi criado pela própria lei do Estado e não por eles. Então, caberia ao Estado de Sergipe alterar a lei e organizar toda essa situação. Sendo assim, em março de 2022, através da Lei 367, o Estado altera a Lei 179 e, além de mudar o nome das escolas de tempo integral, disciplina também sobre o que acontece com os professores que possuem 2 vínculos com o Estado.
Nesse ponto, a lei passa a informar que esses professores não receberão a gratificação por atividade de tempo integral e deverão cumprir uma carga horária total de 50 horas semanais nessas escolas e ainda completar sua carga horária nas escolas regulares, desde que eles não tenham direito à redução da sua carga horária prevista no Estatuto. E desta forma organizou a vida destes professores que não mais precisarão se preocupar pelas notificações recebidas sobre este assunto. É importante demonstrarmos a necessidade de a cada dia fortalecermos o Sintese com a presença dos professores em suas bases, pois a atuação do Sintese para a resolução desta situação permitiu que o Estado observasse o erro que estava prejudicando os professores com os dois vínculos no Estado e corrigiu com uma importante alteração na lei. O direito é seu. Vamos agora à nossa luta de cada dia. Nosso entrevistado de hoje é Manuel Pedro, diretor do Departamento de Educação do Sintese. A pauta, o movimento LGBTQI+, e o mês de enfrentamento à homofobia. A LGBTfobia passou a ser crime no Brasil em 2019, após decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, atos de discriminação contra a população LGBTQI+, passaram a ser enquadrados no crime de racismo, que consta na Lei 7.716 de 1989. Manuel Pedro, muito bom ter você aqui com a gente. Venha sempre, seja muito bem-vindo. Com certeza virei mais vezes, Luana, é isso aí. Muito obrigada. Professor Manuel, vamos falar um pouco sobre o dia 17 de maio. Esse dia ele é marcado como Dia Internacional de Combate à Homofobia e também aqui no Estado é marcado como Dia Estadual de Combate à Homofobia. Conta pra gente qual a importância desse dia. Eu diria que é importante porque as pessoas elas precisam debater um pouco mais e conhecer um pouco mais. Quando você conhece mais, você tem menos preconceitos, né? E esse data é uma data internacional, então diversos países do mundo acontecem diversos movimentos, né, justamente para tentar conscientizar as pessoas e aí trazer dados também da questão da violência contra a população LGBTQIA+, fazer com que as pessoas repensem um pouquinho determinadas ações, que os estados, né, tanto estados, governo federal, né, os movimentos sociais como um todo, legislativo, eles pensem em determinadas ações para combater a violência. Porque para a gente, por exemplo, você falou aí que teve que o STF tornar crime a LGBTfobia. Sim. E aí enquadrar no crime de racismo, porque o nosso Congresso, ele não aprovou nenhuma lei com relação a isso, né? Ele muitas vezes é omisso por questão de pressões que eles sofrem, e aí a gente tem que recorrer ao judiciário para poder ter essa garantia de um direito de simplesmente ser tratado como cidadão, como qualquer outra pessoa teria. Então, eu acho que ainda precisamos avançar muito nessas questões dessas lutas sociais e nessa pauta. Segundo a Lei 6.413, de 2008, que cria aqui no nosso estado, coloca o dia 17 como Dia de Combate à Homofobia, a Secretaria de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública e do Trabalho, em parceria com a organização civil, deveriam fazer aí palestras, eventos, fóruns em alusão ao dia 17 de maio, para poder trazer esse debate à sociedade. Eu quero saber se essa parte da lei, esse ponto, ele vem sendo cumprido no estado de Sergipe? Olha, Luana, muito pouco, né? As ações que deveriam estar acontecendo, principalmente serem fomentadas pelo governo do estado, né, a partir da lei, elas são muito pouco ou quase inexistentes. E aí a gente parte do princípio da omissão mesmo do Estado com relação à aplicação da lei. É muito difícil você ver, quando acontece, não há divulgação. Então, mesmo as pessoas do meio, elas não sabem desse tipo de ação. E se as pessoas que são do meio não sabem desse tipo de ação, como é que a sociedade como um todo, que é o público-alvo que deveria, né, atingir, ser pautado a partir dessas ações, elas não sabem. Então, como é que você vai fazer com que se aplique a lei? Se as próprias pessoas que são ligadas ao movimento, muitas vezes não são informadas. Então, se eu, que sou do movimento, fico sabendo de muito pouca coisa, e olha que a gente está nos fóruns, a gente está nos grupos, a gente tem atuação nessa área, como é que a sociedade, de uma forma geral, está recebendo esse tipo de informação? Não está.
Na prática não está acontecendo. Eles poderiam veicular comerciais na TV com relação a isso, poderiam desenvolver e aí divulgar, né, ações em todo o estado, por exemplo, não ficar restrito, por exemplo, a uma mini palestra na Secretaria de Assistência Social ou um eventozinho muito pequeno que acontece em um espaço. Não, deveriam estar acontecendo em diversos locais do estado e com ampla divulgação do estado, porque a lei pede que seja dessa forma. Como é que você acha que a educação pode atuar nesse sentido? Olha, quando a gente vai para os planos de educação, quando você vai para os PCNs, quando você vai para a LDB, fala lá em educação para a diversidade. Né? Que educação para a diversidade é essa? E aí eu trago um dado que quase 40%, por exemplo, das pessoas que estão em processo de transição na escola são adolescentes, né, travestis, transexuais, elas desistem da escola. Elas são expulsas da escola, não expulsas de forma institucional, mas é expulsa porque o espaço da escola não a aceita, o espaço da escola vai fazendo com que ela se sinta excluída, e aí muitas vezes ela desiste, não se sente bem por estar na escola, por piadinhas, por bullying, e aí muitas vezes até por próprios, infelizmente, até por próprios educadores que muitas vezes acabam fazendo com que essa pessoa não se sinta à vontade na escola. E aí ela acaba se afastando na escola e aí vai parar na rua, porque muitas vezes essas pessoas, elas também são expulsas de casa, né? Elas são expulsas de casa, elas não têm apoio da família. E aí o que é que ela vai fazer? E aí muitas vezes ela vai para a questão da rua, da prostituição, e aí vai para esse outro caminho, porque infelizmente eles não têm apoio. Hoje a gente tem algumas casas de apoio que recebem essas pessoas que são expulsas de casa, que sofrem determinados tipos de violência, mas isso ainda é muito pouco. Precisamos avançar muito nisso. Além do projeto que cria essa data da qual estamos falando, a Alesi já aprovou outras proposições visando o combate à LGBTfobia. A exemplo da Lei 8.355, de 2017, que veda a utilização de recursos públicos para a contratação de artistas que desvalorizem minorias, entre elas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e pessoas trans. Já em 2021, foi sancionada a Lei 8.857, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Promoção da Cidadania e Direito de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, vinculado à Secretaria de Assistência Social do Estado, com a finalidade de promover ações que assegurem a promoção da cidadania e do direito dessa população. Manuel, eu estou sabendo que há um novo programa que chama Brasil de Todas as Cores, uma ideia construída pelo conjunto da classe trabalhadora, LGBTQIA+, e movimentos sociais que também levantam essa bandeira. Explica pra gente do que se trata esse programa. Então, o Programa Brasil de Todas as Cores é uma ideia muito boa, um programa que foi construído por diversas mãos, né? Diversos coletivos e movimentos sociais. Aí eu posso citar a CUT, CNTE, a GBLT, associações ligadas ao movimento LGBTQIA+, de todo o Brasil. Então, tem um representante de quase todos os estados. E aí esse programa tem como objetivo principalmente pautar as nossas questões no âmbito legislativo, no âmbito do governo, no âmbito de políticas públicas de moradia, políticas públicas de saúde, políticas públicas de assistência social. E aí a gente construir e aí aglutinou nesse programa ideias que foram pensadas, né, dos últimos 10 anos, inclusive das conferências, né, de direitos humanos que aconteceram, as duas últimas. E aí, a partir disso, nós fizemos um plano de ação com propostas que devem ser colocadas em prática nos próximos anos. Manuel, eu lhe agradeço demais por essa entrevista. Muito obrigada. Volte sempre, volte mais. É a primeira vez, mas espero que não seja a última. Convite feito, convite será aceito. O TV Sintese fica por aqui. Mas antes de terminarmos o programa, mais um recado. Os direitos da comunidade gay LGBT são direitos humanos. Simples assim. Quando agimos de forma discriminatória, estamos indo contra a nossa própria humanidade. Afinal, somos ensinados pela sociedade a odiar algumas minorias. Não nascemos assim. Aceitar a diversidade é contribuir para um mundo mais livre, múltiplo e harmônico. Pense nisso. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso
isso, aceite e respeite o meu professor.